Oi, pessoal, a gente tá aqui para mais um Qualicast, o podcast oficial da Quali Digital. Eu sou a Pamela. Eu sou o Léo Jamono. E hoje a gente tá aqui com ele. Murilo Metzler. Mais um Metzler no Qualicast. Mais um. Tem mais algum lá pra gente entrevistar? O vô. Vamos chamar o vô pra... O vô pode ser uma possibilidade. O vô tá também. bem, vô? É. Tá melhorando, não? Tá bem, tá Que melhorando, tá sim. Logo já sai do hospital lá, tem alta, já tá resolvido. Coisa boa, coisa boa. Murilo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço muito o convite de vocês aí, de poder me ouvir. Claro, a gente quer... E a indicação do Matheus, né? Mencionar ele aí, porque talvez se não fosse ele não tava. Não, vamos mencionar. A gente volta e meia menciona aqui o Matheus, a Bronx. Né? A gente sempre indica os clientes, ó, vão nos nossos clientes. Eu gosto de estar no cliente dos meus clientes. Tá certo. E hoje então é dia de comprar imóvel. Hoje é dia de compra de imóvel. Estamos aqui. O Murilo, ele é gerente de vendas na Ducati. Isso Ducati mesmo. WD ali na Carlos Gomes. Exatamente. Era Carlos Gomes ali ou é Dom Pedro? É Carlos Gomes. Na Carlos Gomes. Carlos Gomes. E... Pô, meu, tu que começa aí, Eu eu não começo. sei... A pauta. A pauta. É. eu fujo da pauta, sou o anti-pauta. Então segue a pauta, por favor, Tá. Pamela. Eu queria saber, então, como é que tu começou no mercado imobiliário, contar um Tá. pouco da tua história, como é que tu te interessou por esse mercado, qual foram os primeiros passos? A história é legal. Na verdade, eu nunca me interessei pelo mercado imobiliário. Coisa que eu Tá jamais tinha imaginado que eu faria parte, né? Uhum. E antes do mercado imobiliário, eu já trabalhava de forma autônoma, fazia um serviço de limpeza de estofados, de tapetes, a domicílio. Uhum. Então, eu acabava já Tinha tendo... aquelas maquininhas que... Tipo uma extratora, exatamente. E aí, eu fazia atendimento a domicílio, então eu já tinha alguma prática de atender um cliente. Sabia conversar, né? Já tinha essa prática de atendimento. E aí, num certo dia, um grande amigo meu, né? Um amigão de infância meu, um irmãozão meu, Rafael Ducati, inclusive, né? Mencionar ele. Senão depois ele fica bravo comigo. Isso aí, eu te botar o arroba aí do Rafa. Isso. E aí, ele chegou num dia e ele disse assim, Murilo, olha só, a gente vai abrir uma Ducati agora aqui em Porto Alegre. Já tinha Cachoeirinha, já tinha em Gravataí. Nós vamos abrir uma agora em Porto Alegre, perto da tua casa. Eu acho que tu deveria trabalhar com a gente. Acho que tu vai te dar bem, tu fala bem, tu tem postura. E tu pode ganhar bastante dinheiro. Ele me vendeu te botou me na vendeu o pirâmide sonho. dos... Me vendeu o sonho. Eu digo... E aí eu, no primeiro momento, na minha cabeça, eu pensei assim... cara, corretor. E aí eu fui, né, na minha cabeça, por educação, né, pra ir lá. Não, vou lá na entrevista, lá, vou conversar. Minha mãe já tinha, antes da entrevista, dado um banhozinho de água fria, assim, porque ela já tinha sido corretora. Não é bem assim, tu pode ficar um tempo sem vender, tu tem que ter uma estrutura, tal. E aí, eu fui na entrevista. E aí, eu gostei do que eu escutei lá. E aí eu voltei, mãe, acho que vou ser corretor. E aí, bom, aí é uma sorte que eu tenho, a minha mãe... diferente de 99% dos corretores que entram na área, eu tive o apoio da minha família. Então, minha mãe, desde o início, tu quer mesmo fazer isso? Então, vai pra cima. Enquanto tu não estiver vendendo bem, eu vou te ajudar até que tu engrene mesmo na profissão. Então, eu tive esse privilégio, ela me ajudou muito no início. E até engrenar, né? Demorou? Demora um pouquinho, né? Quantos anos tu começou na... Comecei com 20 anos. 20 anos ainda tá bem verde na parte do mercado imobiliário, não conhecendo ainda o mercado imobiliário. Não, eu comecei com uma cara de... Parecia que eu tinha 15, na verdade. Essa barba eu comprei durante a vida de corretagem, então, para dar um ar mais velho, Maduro. assim, mais maduro. Mas no início parecia que eu tinha 15 anos, uma franjinha, assim, e Sim. já ia pros atendimentos lá e tentava vender. Eu lembrei, eu tava falando ali trouxe pro mercado imobiliário, né, vendeu o sonho. Me lembrei agora dessa do jogador, do Willian e do Scarpa. Ah, sim, Pô, cara, nossa. Scarpinha, agora é só rezar, meu irmão. Puta. A galera, às vezes, entra no mercado da corretagem. Tem muita gente que vende um sonho que é fácil, que é dinheiro fácil, que eu vou vender e vou ganhar muito dinheiro. Que nem os jogadores, não sei se você sabe dessa história, pô. Os jogadores do Palmeiras que investiram numa empresa de Sim, fiquei criptomoeda e sabendo. 2, né? tomaram Um golpe. Uhum. golpe Golpe. dos mais.
A gente conversou com o Vini, que é da Outliers, Sim, e uma coisa que a gente falou, o mercado imobiliário é um dos mercados mais seguros para quem quer investir. exatamente, com certeza. A gente até fizemos, não fui eu, mas alguém lá da empresa fez uma publicação no Stories lá, falando justamente sobre isso. Pegou a matéria e falou, né? Primeira coisa, né? É um dos investimentos mais seguros que tem. Protege teu patrimônio da inflação, protege teu patrimônio de uma possível desvalorização. E, além disso, ele valoriza, né? Uhum. Ele valoriza. Então, muitos negócios de imóvel, tu acaba ganhando dinheiro. Sim. Tu acaba ganhando dinheiro. Se tu for vender depois no futuro, tu vai ver que a conta fecha, né? Então, é um investimento bem mais tranquilo e... E tendo assim, ó, o mercado tem, né, sendo um mercado tranquilo nesse sentido, também é um mercado bom para trabalhar para quem tá disposto a trabalhar, né? Exatamente. Porque muita gente entra no mercado imobiliário, né, como corretor, principalmente autônomo, né, tem essa veia empreendedora que tem que fazer o seu, Exato. né, muitas vezes tem o suporte imobiliário, como é o teu caso, tem ali a Ducati, mas é o teu trabalho, né, é o teu Exato. esforço, é a tua dedicação. É o que eu falo sempre, agora com a função de ser gerente, ser gestor ali, eu faço muita entrevista às vezes para novos corretores. E o que eu sempre falo é, cara, tu tem vontade de aprender, de trabalhar, de não ter hora para chegar e não ter hora para sair, de se realmente dedicar 100% para a profissão. Não, eu quero. Então beleza, então tu pode ser que tu dê certo. Nós vamos te ajudar para isso. Mas agora se a pessoa já entra com aquela cabeça de ser uma segunda renda, de ser um bico que ela faz do meio turno, fica difícil. Fica difícil performar porque o mercado imobiliário ele tem muito corretor, né, em quantidade. Não necessariamente em qualidade, mas em quantidade tem muito. Então, se tu não tá dando 100% da tua atenção para isso, alguém vai dar 100% de atenção pro cliente. O mesmo cliente que está contigo, ele está no mercado. O cliente ele entra em várias imobiliárias, né? Hoje em dia, na internet, cada cara começa a olhar imóvel, cada 2 anúncios, 3 são imóveis, né? Sim. Então, acaba que o cliente ele tá sempre em várias imobiliárias. Já recebi uns vídeos do Murilo lá. Isso, e aqui Boa. tem uma coisa que a gente fala muito, é que aqui não tem exclusividade, né? Nem o imóvel, muitas vezes, a gente rara um proprietário que vai dar exclusividade para uma É uma imobiliária. cultura que o gaúcho não tem. Vender e também do corretor, né? Tu não tem que nem tu tem que a gente tá conversando da Odonto. Tu tem o teu dentista que tu só vai nele, mas tu não tem o corretor que tu só vai nele. Tu vai procurar o imóvel e o corretor que tiver Tu primeiro vai ali... pelo imóvel. O cliente ele vem pelo imóvel normalmente, É. né? Normalmente ele vai, eu tô procurando um imóvel X em tal lugar, tal tamanho. Ele vai procurar no Google, vai botar lá, apartamento no Petrópolis de 3 dormitórios, 800 mil. Vai lá, ele vai colocar no Google, vai aparecer 70 imobiliárias ali anunciando no Google Ads. Então vai... Mas o pessoal procura pelo Google imóvel? Eu acho que sim, entra bastante, aí acaba caindo no site das imobiliárias, né? Mas procuram muito no Google, procuram muito nos portais também que tem, Zap Imóveis, Viva Real. E, obviamente, Instagram, né? A rede social acaba aparecendo muito, porque a partir do momento que tu escreveu no Google já era, né? Começou ali... A gente vai sair pra sempre. Eu deixei meu celular longe. E como a gente fala, vamos falar de imóveis e tudo, eu falei, leva meu celular pra lá, porque se ele ouvir que eu tô procurando imóvel, vai ter enxurrada de anúncios. Vai. Tá, mas e como é que faz essa diferenciação? Porque, vamos lá, tu entrou novo, 20 Sim. anos, e em 3 anos tu já tá como gestor de vendas, né? É muito da tua atitude, da tua performance como... Tu falou ali performance, eu anotei, né? Aham. Da tua performance como vendedor, te estruturou, né? E a minha pergunta é o seguinte: a tecnologia hoje para o corretor, ela ajudou muito, mas também fez com que o corretor ele se não é moldasse, né? Mas enfim, se adaptasse com as tecnologias, porque o cliente ele já chega muito pronto para vocês. Exato. Hoje o cliente, a gente tem um estudo que, sei lá, eu vou chutar um percentual, mas é um percentual bem alto. 70% ou 80% da jornada de compra, ela tá na internet. Antes de tu chegar no corretor.
O cliente ele já sabe quanto que está valendo os imóveis do padrão que ele quer, ele já sabe quais imobiliárias anunciam mais, ele já consegue ter essa noção e ele chega para nós, mesmo que no início sem ter visitado com nenhum corretor, mas ele já chega para nós sabendo muito. Então, se o corretor não está bem preparado, ele toma um nó do cliente, né? O cliente acaba dando uma aula pro corretor e aí tu não cria credibilidade nenhuma, né? Tá, mas e o que é o corretor estar preparado? Primeiro, conhecer mercado, né? Conhecer região, conhecer onde ele trabalha. Sim. Conhecer produto, né? Tem que conhecer produto, tem que entender que o imóvel ele tem 3 dormitórios, a posição solar, tem que entender quais são as características únicas que tem naquele imóvel que vão gerar valor para aquele cliente e também entender de pessoas, né? Entender de pessoas. O corretor, ele não só pode ser um cara técnico na área imobiliária, ele tem que ser um cara técnico também na parte social. Tem que saber te relacionar bem com o teu cliente, tu tem que saber te relacionar bem com teus próprios colegas, mas principalmente com o cliente na hora de uma visita, saber personalizar o teu atendimento, entender que a Pamela, ela gosta de conversar mais, né? Ela gosta de conversar mais, Quem mais conversa aqui sou eu, a Pamela, ela fica ali na fala. Eu só venho aqui para controlar o horário. Boa. Mas um exemplo, né? Sim. A gente entende. O momento que tu pode conversar mais, o cliente te dá essa liberdade, tu vai conversar mais, tu vai falar da vida dele, vai perguntar, vai conhecer o teu cliente, assim como tem aquele cliente que ele entra muito sacalado. E aí o corretor ele tem que ter esse feeling, entender, fazer as perguntas certas na hora certa e ir quebrando o gelo, né? Eu acho... Tem um exemplo legal, assim, mês passado a gente fez uma venda, uma corretora da minha equipe lá, a Isabel. A gente fez a primeira visita com a cliente. A cliente entrou muda e saiu calada. Sim. E aí a gente ficou meio desbaratinado, assim, não sabia, porque nitidamente ela não tinha gostado do imóvel. E aí a gente tinha uma segunda visita já. Então a gente saiu daquele imóvel e foi para um outro. Parecia outra cliente, porque ela gostou. E aí a gente consegue conectar, consegue conversar com a pessoa, explicar, entender. E com o tempo a gente fez a venda ali para ela, né? Saiu a venda. Ela não tinha gostado, então ela tava... Ela era a primeira visita com a gente, ela não nos conhecia, não confiava na gente. Daí o primeiro imóvel já era ruim. Sim. Ruim para ela, né? Sim. O primeiro imóvel ela já não gostou, então já não nos deu nem a liberdade de conhecer ela. Então, a partir do momento que a gente levou num lugar legal, que já fazia mais a cara dela, bom, mudou o atendimento. E aí a gente conseguiu conversar, conectar. E é isso que eu sempre digo para eles, né? Conhecer o teu cliente. Quando tu vai numa visita, pergunta. Aquele é o momento que o corretor tem que perguntar. Tá, mas os teus corretores usam aquela estratégia assim, ó. Eu vou levar num imóvel que eu sei que ele não vai gostar, para ele gostar mais do segundo, que é o que eu vou levar? Não necessariamente. Não tem essa técnica aí? Não, quer abrir pra gente? não, a gente não costuma fazer dessa forma. Óbvio que a gente sempre pensa numa estratégia para ser mais assertivo e vender pro cliente, né? Mas a gente acaba selecionando as opções que mais atendem ele. Sim. E aí ele acaba escolhendo entre elas, né? Não, às vezes tu nem sabe, tu acha que ele não vai gostar daquele ali e é aquele que ele gosta. Né? Exato. Outra coisa que a gente aprende lá na Ducati, né? A gente estuda e treina e aprende, é justamente que tu não pode analisar o cliente com os teus olhos, o gosto dele com os teus olhos. Cada cliente tem um gosto. Então, cara, o que eu acho lindo pode ser que tu ache horrível. E o cliente é a mesma coisa. Pode ser que o que ele acha lindo eu acho horrível, eu jamais mandaria para ele. Só que a partir do momento que tu entende o gosto dele, tu mandou um imóvel que tu não acha tão bonito e ele gostou, opa, ele já tem então um gosto diferente do meu e tu consegue adaptar o teu atendimento e acertar no imóvel, ser um consultor mesmo dele. O cliente vai comprar pelos motivos dele, né? Não pelos teus. Exatamente. Quanto mais tu conseguir extrair dele pra te entender o que ele gosta, pra te apresentar o quanto antes, né? E criar essa relação melhor. Exato, por isso de se relacionar. A partir do momento que tu consegue conversar com o cliente, se relacionar com ele, criar conexão, ele começa a te falar. Mas o Murilo falou um negócio ali que eu anotei aqui, e assim, não tem como o corretor trabalhar no plano B, porque ele falou 3 coisas assim: região, conhecer a região, ser especialista na região. Exato. Produto e pessoas. E região,
tu estar inserido naquela região, né? Tu conhecer, pô, tu tá aqui nesse apartamento, ali perto é um supermercado, aqui perto tem um clube, o vizinho aqui do lado, ele, enfim, faz não sei o que, tem uma academia aqui, tu pode ir daqui, são tantos metros até a parada de ônibus. Exato. E A noite é tranquilo. Então, assim, o corretor, ele vive a região, ele conhece a região. exatamente. E normalmente o cliente vem buscando pela região, né? A primeira coisa que tu escolhe é a região que tu vai morar. Exatamente. Móvel O gaúcho, bom ele é muito bairrista. Então, o tipo- gaúcho, né? O cliente gaúcho, ele é muito bairrista. Então, tu mora no São Geraldo há 20 anos, tu não vai se mudar, tu vai querer continuar morando ali. Então, tu quer morar perto da tua academia, porque tu já mora ali. Então, o corretor quer vai fazer ter um ali upgrade, às vezes, um um quilômetro melhor. ali na região só pra oferecer imóveis ali. Então, Exatamente. Quanto- E o alto padrão, até que é o nosso foco, né? Trabalhar com um cliente de alto padrão, ele exige mais ainda. Porque não é só saber qual academia tem perto, qual clube tem perto, qual parada de ônibus tem perto. É saber o nome de todas as ruas do bairro. Uhum. O cliente que quer na Bela Vista, ele sabe o nome de todas as ruas. E mais que isso, ele sabe o nome de cada prédio. O nome Então, dos prédios. O aham. nome dos prédios. prédios aqui. Eu Então, sou a muito gente, bom de nome de prédio. então a Eu gente também. fala muito em nome de prédio na hora de atender um cliente. O cliente vem falando do prédio, tu tem que saber qual prédio é. Uhum. Cara, tu tem um imóvel no prédio tal? Cara, eu não tenho, mas tem uma unidade da construtora, tem que conhecer. É. Ah, ele tem saber quantos metros tem para poder direcionar para um outro imóvel se necessário. Então, o corretor ele tem que conhecer muito de produto também. Sim. E aí tu falou do produto, né? Aí o produto se é 2 dormitórios, se é 3 dormitórios, posição solar, É o técnico, cozinha, né? não sei o que, o pé direito, né? O Vinícius que teve aqui, A ele falou, não decoração, sabia às nem vezes, o que era o pé arquiteto direito. que fez a decoração gera valor. Gera Se é um valor. arquiteto renomado, tu fala para um cliente de alto padrão, ele conhece. Ele vai dizer, pô, esse projeto é da fulana de tal. Esse Gostei. projeto é da Arc Poema. Exatamente. Que era Tava aqui aí. no Colicast também. Exatamente, já valoriza o imóvel. Imagina e às vezes fazer um a pessoa- escritório, fazer uma casa com a assinatura da Arc Poema. Olha aí. Vai vender o imóvel com muito mais valor agregado. Imagina se tu Executado pela Supply, no caso. executado pela Supply Normalmente e a construtora. anunciado na Ducati. Vendeu em uma semana. Putz, Já era. aí é sucesso. Estourou. Já era. Cliente investidor que quer comprar um imóvel para vender, ele vai fazer o projeto com a Poema, vai fazer a obra com a Supply e botar na Ducati, cara, é questão de tempo. É A só- obra tá pronta, É vendeu. só as pessoas saberem. Exatamente. O caminho tá dado, né, gente? E aí ele faz o anúncio na Cole, né? Exatamente. e Já as não fotos- confia na Poli que a gente vende assim. ó, Já era. rapidinho. Rapidinho. A gente manda o lead pra lá. Muito bom. As fotos é com o Lucas. As fotos se movem. Ai, tá. Então eram Sim. essas três aqui que ele falou: região, produto e pessoas. Saber ler Principalmente. pessoas, né? Tu atender o cliente personalizadamente. Eu falo que o corretor ele tem que ser mais. Ele é uma profissão que te exige várias habilidades. Sim. Essas são as principais, assim, de conhecimento técnico e interpessoal que tu tem que ter. Mas o corretor ele tem que ser meio arquiteto também, ele tem que ser meio, às vezes, psicólogo. Uhum. Às vezes o filho não quer sair do apartamento que ele mora, né? Morou lá a vida inteira e não quer sair. E aí tu tem que conversar com os pais, tu tem que tentar de alguma forma aconselhar, né? Então, às vezes tu tem que ser meio psicólogo, às vezes tu tem que ser meio arquiteto, mostrar que essa parede tu consegue quebrar e integrar a cozinha, que tu adoraria ter uma ilha. Calma, às vezes a gente recebe umas informações, mas o corretor disse que eu sim. podia quebrar. Não, Ah. vamos com calma nessa informação. Exato, mas sempre falando o que tu conhece, né? A gente nunca inventa uma informação. Isso. Cara, eu não tenho a planta do imóvel, eu vou verificar se isso aqui ele é estrutural. Uhum. Aí eu te mando e eu te digo se dá pra integrar ou não. O Pé tem meu telefone, me liga, olha só, tô com uma situação assim, assim, sabe? Posso derrubar essa parede? Eu vou falar assim, vai, tá boa. Vai na boa que depois a gente resolve. Vai na boa. Depois a gente bota um trilho de trem no Bota teto e um tá resolvido. reforço aí de fora a fora, e se o prédio cair, não dá nada. Dá nada. A gente falou então do início da carreira, né? Da parte. Eu queria saber agora da parte que tu deixou de ser corretor, né? Basicamente trabalhar para te gerir a equipe de vendas, assim, né? Que Sim. momento isso aconteceu, como o Léo falou ali, né? Tu 3 tem anos. 3 anos de experiência
E tu já é um gestor de vendas dentro da empresa? Sim, eu não sabia que ia acontecer. Para mim foi rápido, 3 anos. Eu achei um tempo curto. Não sabia que ia ser assim. Mas desde o início, quando viram em mim alguma qualidade, né, conversaram comigo e mostraram, Murilo, aqui na Ducati nós temos um plano de carreira que é assim, assim, assim. Tu começa como um corretor de imóveis, faz um bom resultado, começa a performar. Depois disso, a gente vai te dar uma oportunidade como um líder de equipe, que tu ainda não vai ser gerente, mas tu vai já ter alguma responsabilidade sobre a equipe, administrar alguns processos dentro da equipe. E se tu realmente te adaptar e a gente vê que faz sentido, aí a gente te transforma num gerente de vendas e depois outros cargos, tem toda a escala ali de crescimento dentro da própria empresa. Então, no meu caso, eu tô há 1 ano e meio já, quase, que eu tava como um líder de equipe. Então eu já era aquele corretor um pouco mais referência para os corretores da minha equipe. Então eles já pediam conselho para mim, já pediam ajuda para mim, eu ajudava em visita, ajudava em atendimento. E a partir de janeiro agora, a gente fez essa virada, criou um novo cargo, que foi o diretor, né, que era meu gerente, virou diretor. E aí surgiram mais 3 gerentes, eu e mais 2 amigos meus. A gente ganhou essa oportunidade aí. E tu falou das habilidades, né? Tu fez a pergunta das habilidades. Completamente diferente. Uhum. Tu cuidar de ti, ser um corretor para ti, atender os teus clientes e resolver o problema deles, para tu ser um gestor da equipe. Que daí tu tem que... Mas nem todo o bom corretor, nem todo corretor que vende, ele necessariamente vai ser um bom líder. Não quer dizer. Não quer dizer que... Isso, a gente vê muito, eu gosto de ver o Flávio Augusto, ele sempre diz, né, que às vezes o teu melhor vendedor, tu vai promover ele achando que ele vai ser um bom gerente, que, se ele sozinho vende, imagina ele liderando uma equipe, e tipo... Tu perde um bom vendedor Tu perde um bom vendedor e perde um gerente porque ele também não faz bem aquela função. Sim. Então a empresa saber identificar ali, né, a pessoa que vai... ter esse cargo e tu mesmo também identificar em ti essas habilidades, né? Exato. Mas é completamente diferente, assim, em relação ao que tu tem que fazer no teu dia a dia. Então, hoje eu tenho que ajudar os corretores a vender. Só que muitas vezes ajudar eles a vender não é necessariamente saber a técnica, saber a parte técnica do imóvel. Às vezes tu aconselhar ele, cara, olha só, tu tá distraído durante o dia, tu tá desfocado, tu não tá fazendo o processo do jeito que tem que ser feito, direcionar ele mesmo. E isso a Ducati, para mim, é um exemplo porque eles me direcionaram. Tanto o Nando e a Carol, quanto o Leonardo, que é teu xará, mas o meu diretor agora. Se é Leonardo, vende muito. E eles me ajudaram muito, muito, assim, dando conselho, dizendo, Murilo, ó, tu ganhou um bom dinheiro, faz tal coisa, faz outra coisa. Então, em certo momento, eu queria comprar meu primeiro carro. E cheguei para conversar com o Nando e com a Carol. E eu queria comprar um carro de um valor X. Sim, pingou aquela comissãozinha. Uma comissãozinha boa. E aí eu queria comprar um carro de valor X. Queria gastar os 6 dígitos do carro. À vista, sem criar já dívida. vou tirar a BM lá que eu tanto queria. Já pingou a cobertura lá. Sem criar dívida. E aí, no fim, conversando com eles, eles disseram, Murilo, olha só, cada vez mais tu tá te relacionando e atendendo alguns clientes de alto padrão. É importante que tu faça um investimento maior e tenha um carro de melhor qualidade, que te passe essa credibilidade. Tu chegar na visita num carro bom, não significa que tu vai vender. Tem nada a ver. Mas já ganha uma credibilidade. O cara vai olhar, pô, esse Murilo não é bobo. Tá no Eu carro vou legal. negociar essa comissão com esse rapaz aí. Então a Ducati, ela me aconselhou muito. Quando eu falo Ducati, o pessoal lá me aconselhou muito e hoje eu acabo também fazendo esse papel com os corretores da minha equipe. Porque funcionou para ti e para tantos outros, né? Exatamente. Então a gente acaba passando esse conhecimento para frente, esses ensinamentos, essa cultura da empresa e funciona. É que tem uma diferença entre tu comprar um carro para que tu possa estar inserido dentro do contexto no qual tu convive, que tu vende. Sim. Né? Outra coisa é tu comprar um carro justamente porque
Tu quer um carro top, mas tu não tem pra sustentar, Ah, sim. né? No caso do corretor, é um investimento. Quando ele lida como investimento, né? Exato. Quando ele lida assim, vou usar esse carro aqui, eu tô comprando intencionalmente. Exato. Muitos dizem assim, tô comprando e é intencional, mas muitas vezes não é. É muito mais desejo. E às vezes ele erra o time, ou erra o valor do carro, vai muito além do que ele Achando que o pode. retorno vai ser rápido e às vezes não é, Exatamente. né? Então, Se endivida muito mais do que deveria e aí acaba... Por isso, ter suporte é interessante, né? E aí a gente pode falar de dois assuntos. Eu vou voltar para a questão da imagem, então depois a gente fala Volta. da questão do corretor autônomo estar dentro de uma imobiliária. Tu falou ali, né? A comprar o carro porque vai trazer, de certa forma, uma comunicação melhor com o teu cliente. exatamente. Tu vende imóveis alto padrão. Isso. Tu quer falar a mesma língua do teu cliente, tu quer se adaptar àquela realidade e também chegar na mesma realidade que ele, obviamente. Entender o que ele O quer. que ele né? quer, exatamente. As pessoas andam em bandos, né? Em tribos. Então, elas gostam de se relacionar com os parecidos com elas. Então, um carro, não estou dizendo que eu vou ter um Porsche quando o cliente tem um Porsche. Sim. Provavelmente não. Não. Talvez um dia a gente chegue, tomara. Mas Falta pouco. Não. falta bastante. Falta bastante. Nada como uma comissãozinha pingando. Ah, mas assim, tu chegar num carro já que passe uma imagem mais De que tem bom gosto. pô, esse corretor parece um corretor bem sucedido. Uhum. Ele é um corretor. Passar a imagem de... Passar a imagem de não ser aquele corretor que vai só atacar o bolso do cliente. Às vezes o cliente ele fica nervoso porque, cara, parece que o corretor ele só tá pensando na comissão que ele vai ganhar. E não, E não realmente resolver o problema dele. não é. E não é. Não pode ser. Não é só pela comissão. Não pode ser. Porque se for, tu vai perder muito negócio, tu vai perder muita venda. Sim. Porque a partir do momento que tu te conecta com o cliente e compra a briga pra ti, cara, ele vê isso. Ele vê isso, ele vê no teu olhar, ele vê na tua conversa que tu tá ali com ele, que tu é parceiro dele, que tu tá brigando por ele e dificilmente tu não vai fazer negócio com ele. A não ser que tu não encontre o imóvel certo, mas dificilmente. Dificilmente encontrar o imóvel é uma briga, né? É uma briga, mas o imóvel ele é o commodity, né? Porque, como tu falou, não tem exclusividade hoje. Dificilmente tu vê algum imóvel com exclusividade em Porto Alegre. Então, todas as imobiliárias têm os imóveis. Sim. É difícil uma que tenha um pouco mais, um pouco menos, mas todas têm a maioria dos imóveis. Então, no fim das contas, o corretor ele não vende o imóvel, ele tem que vender o atendimento dele. Isso, a tua experiência, eu tenho uma experiência com corretor há uns 3 anos atrás, a gente trocou de apartamento e é bem isso, a gente queria naquele bairro, naquela região, a gente fala assim, não, a gente quer aqui, ó, nesse lugar aqui. Entre nessa quadra. Exatamente, aqui, ó. E aí, era importante ser perto do Zafre, que meu pai vai no Zafre todo dia. Aí, o corretor nos atendeu super bem, entendeu isso, né? Ele entendeu todos, naquela época a gente tinha várias necessidades para o imóvel, e ele super entendeu, a gente procurava online, acabava procurando portais e todos os lugares, e a gente mandava para ele, porque de todos que nos atenderam, aquele foi o que entendeu o que a gente precisava e ele não nos mostrava, não nos levava ao imóvel só pra mostrar, entendeu? Sim. Não, não, eu encontrei esse aqui, acho que tem as necessidades de vocês. Encaixa por isso, Então, por isso. quando a gente encontrou o imóvel que a gente comprou, eu encontrei assim, eu tava andando na rua e eu vi a placa. E eu sabia que ele não tinha, porque era bem próximo da imobiliária dele. Aquele imóvel dele, né? Ele já não tinha tava mostrado. no portfólio dele naquele momento. Isso, exatamente. E aí ele... Tu mandou pra ele, Eu tirou mandei a pra foto. ele, mandei assim, ó, rua tal, número tal, o apartamento é em tal andar, se tu conseguir pra mim. Ele conseguiu, deu meia hora, ele falou, vamos visitar, tô indo pegar a chave. E foi isso, a gente foi pegar a chave na sexta, a gente viu, no sábado, a gente fez a proposta e Fechou o negócio depois, fechou o no negócio. fim das contas. Não, ele nem precisou procurar o imóvel, a gente achou Acontece e muito mandou isso. pra ele. Isso mas é que acontece tá. muito. Aí a pessoa acha que não foi trabalho do corretor, mas Foi também foi. trabalho dele, porque se ele não tivesse criado esse relacionamento com a gente, Marcelo, eu tenho até que mandar o antes e depois do apartamento pra ele, que faz 2 anos que o apartamento tá pronto, eu nunca mandei. E
E, tipo, a gente nunca vai esquecer dessa relação que a gente criou. Talvez em algum outro momento que precisar comprar um outro imóvel, vou lembrar dele. Pô, foi ele que me atendeu. De todos os que me atenderam, ele foi o único que ficou, tipo, não, se eu encontrar e precisar, eu podia ter ligado pra qualquer outro. Mas eu liguei pra ele. Sim, ele era a tua referência naquele momento. Exatamente. Muitas vezes as pessoas elas querem pular o corretor vou pegar e vou comprar direto. Cara, essa pessoa Mas não- isso é uma não- imagem que tem se desmistificado, assim, com o passar do tempo, com a profissionalização do corretor. Cada vez mais tu vê os corretores mais preparados Sim. e cada vez mais as pessoas começam a dar valor, então, para a profissão. Mas, sim, acontece muito, assim, de ter aquela crença de que o corretor é só uma parte necessária para ganhar uma comissão. Uhum. E não é, o corretor é o cara que normalmente resolve os problemas. Ele vai lá, ele vai resolver o teu crédito que tu não sabe como é que aprova, que teu gerente não é da área, às vezes é o gerente, ele é só um gerente lá do banco que não é da área imobiliária. Então tu acaba cuidando do crédito dele, tu acaba cuidando da mudança, tu ajuda em todo o processo. Papelada, Fazer a proposta, negociar. a negociação, Negociação, exatamente. que negociação não é algo simples, né? E Não. normalmente a pessoa quer desconto, né? Uhum. Então, o corretor ele tem que estar preparado, ele tem que saber negociar e ele também tem que entender a necessidade de quem está vendendo De quem tá para vendendo. fazer um bom negócio para os dois. É o que eu sempre falo para os corretores e para os clientes. Cara, a gente só vai fazer negócio se ficar bom para todo mundo. Uhum. Se não for Sim. bom, a gente não faz negócio, não faz sentido. Não E- vai sair. Se não tiver vai ruim para uma sair. pessoa. E se eu fizer o negócio, eu vou fazer uma vez só. Aham. Aquele corretor não volta, aquele cliente ele não volta mais para fazer negócio comigo ou com a empresa. Sim. Ou ele, ou o dono do imóvel. É uma venda só. E aí não tem longo prazo no negócio. O corretor, ele fez o trabalho, né? Porque justamente tu anotou o nome da rua, mandou pra ele, mas ele teve o trabalho de ligar pra imobiliária, ir lá pegar a chave. E às vezes, imagina quantas vezes tu ia ter que fazer isso. Na verdade, ele provavelmente bateu lá na frente. Foi lá, bateu na porta e... Isso, foi super rápido. Ele foi resolveu, achou o proprietário, deu um jeito e Exatamente, fez a proposta ali, entendeu a nossa captou o imóvel. necessidade. Ele não tinha um imóvel. Ele foi lá e É. prospectou esse imóvel. E ele entendeu a nossa necessidade, contou pra gente qual era a situação do proprietário em relação à negociação ali. E foi de um dia pro outro, fechou o negócio, assim, e foi bom pra gente, foi bom pra quem vendeu, Claro, foi bom imagina. pro corretor. E, tipo, o trabalho que ele... Né, quantos outros perderam essa venda Uhum, porque não fizeram o mesmo atendimento dele? Tem esse outro olhar, né? exato. Porque a gente já tinha sido atendido por outros corretores que a gente deixou de chamar porque o atendimento dele foi muito melhor, entendendo as necessidades que a gente tinha ali naquele momento. Ele e, soube tipo, se relacionar melhor com vocês e exatamente. entender vocês. Porque daí uns te levam, eu só quero aqui. Ah, não, mas eu tenho um lá. Daí te leva lá. Não, mas eu não quero nem entrar, porque eu não vou morar aqui, entendeu? Sim. Sim, Aí, tipo, isso aí acontece muito, né? acontece. Tipo, eu pedi ali, eu moro no bairro Santa Cecília. Me leva lá na Santana. Beleza, Santana é do lado, mas eu não quero. Eu quero no Santa Cecília. Sim. Entendeu? Não adianta me levar lá. Saiu do bairro, entrou na Ipiranga ali, eu já digo, não quero. Já não é mais pra mim. Mas às vezes é tão específico o que o cliente quer que somente o trabalho de corretor para fazer essa prospecção, para fazer o garimpo junto, às vezes, porque tem muito acesso, né? Tem. O cliente hoje ele tem vários portais que ele pode pesquisar, mesma coisa que o corretor, só que o olhar do conhecer o produto, né, vai muito mais direcionado, o corretor já vai muito mais direcionado, né? Isso, e a praticidade, né? Hoje em dia a gente fala que as pessoas pagam pelo tempo, né? Paga pelo tempo. Porque, tipo, tu até pesquisa ali online, mas tu não vai correr atrás do proprietário, tu não quer fazer contrato, tu não quer correr o risco. Tu quer ter a segurança de ter alguém fazendo pra ti, tu ir lá assinar no dia, no cartório, onde é que tem que ir. A pessoa diz, tem que ir lá tal dia em tal lugar. Saber que a documentação tá toda ok, É. do imóvel. Exatamente, tanto do imóvel que tu vai do comprar, imóvel, do né? proprietário também. Exatamente. Não tem risco de depois tu ter uma ação em cima, alguma coisa nesse sentido. Fazer alguma coisa do contrato que não saiu conforme. Não, a gente... Toda essa parte jurídica, a gente tem um escritório jurídico que nos atende, né? Então, parte de contratos, são todos esse escritório que faz para nós, especializado na área Sim. imobiliária. E vários negócios, inclusive meus negócios, eu já deixei de fazer
por ter uma ação trabalhista em cima, algo que gerasse risco para o negócio e para o cliente. Então, o nosso trabalho é sempre... O trabalho do corretor é passar a informação. Fulano, olha só. A gente verificou toda a documentação do imóvel aqui. Tem uma ação assim, assim, assado. Dá para resolver assim, assim, assado. Tem esse risco. Tá disposto? Vamos fazer? Não vamos fazer? E aí, muitas vezes, o pessoal não quer o risco. Então, a gente não faz, encontra outro imóvel. E várias vendas eu perdi, mas na verdade eu não perdi porque depois eu vendi outro imóvel porque ele, a partir Ganhou dali, o cliente. ganhou o cliente. Sim, o cliente confiou em ti e viu que tava na boa intenção. Viu que eu tava preocupado com ele, né? Eu não tava preocupado só em assinar aquele contrato e botar a comissão no meu bolso. Eu tava preocupado assim, cara, vai fazer um bom negócio, vai ter esse risco, não vai ter, e confiou dele. A gente falou bastante também do suporte ao, né, do suporte ao cliente agora e ao corretor. Porque a maioria dos corretores, a maioria não, todo corretor é empreendedor. Porque, verdade. né, tu trabalha, são os teus esforços que vão trazer o teu resultado. O funcionamento do corretor é quase como uma empresa, né? Ele só recebe de acordo com a produção dele, com o tanto que ele gera de receita, né? Então, se ele não vender no mês, ele não ganha nada. E também tem que investir. Às vezes o corretor ele acha que não, é só entrar e daqui a pouco eu vou fazer uma venda e daqui a pouco eu vou ganhar dinheiro e vou viver bem. Corretor, não pode esquecer que para isso tu tem que ter conhecimento, tu tem que investir em curso, investir em uma boa vestimenta, uma boa apresentação. Fazer um corte Na Bronx. Lavar o carro. E como diz o Matheus, é barato. Ele gosta de falar. Então, assim, fazer... tá preparado para atender o cliente sempre, né? Sim. A apresentação do corretor vai dizer muito como ele vai fazer o atendimento. Sim, mas aí eu queria entrar no ponto apesar de ser autônomo, empreendedor, da pessoa ter autonomia, muita gente escolhe trabalhar em uma imobiliária, que é o teu caso. Sim. E muita gente escolhe trabalhar sozinho, né? Ele ser o seu próprio CNPJ e fazer. Eu queria saber de ti, assim, por que numa imobiliária e não de forma autônoma? Primeiro pelo convite que eu recebi, né? De um amigão meu, então eu acabei indo na imobiliária. Eu não tinha interesse na área imobiliária, então... Sim. Pelo convite eu fui para a imobiliária, fui para a Ducati, e a partir dali eu vesti a camisa mesmo da empresa. Então, não tem certo e errado. Pode ser muito bem sucedido trabalhando numa imobiliária, assim como pode ser muito bem sucedido trabalhando como autônomo. Ou como tu pode dar errado em qualquer uma das duas situações. Então, não é uma regra o que é melhor ou o que é pior. Mas eu sempre indico para quem começar por uma imobiliária. Porque lá tu vai ter toda a estrutura, tu vai ter uma boa imobiliária, né? Vai ter estrutura, vai ter treinamento, vai ter aconselhamento, vai ter acompanhamento também dos superiores ali, vai ter ajuda para realmente conseguir começar a performar logo, começar a ver resultado logo, porque às vezes pode demorar. E muitas vezes o corretor não aguenta, né? Se ficar 2, 3 meses sem vender, sem fazer a primeira venda, sem botar a primeira comissão no bolso, o pessoal desiste, o pessoal sai. E às vezes é um cara que tinha potencial e não vai pra frente. Não consegue segurar o tempo ali, já muda. Mas tu já teve corretores que tu via potencial e eles não conseguiram ficar? Ou eles optaram por não ficar e investir em outra área? Olha, acontece, mas os que a gente mais vê potencial acabam ficando. Os que a gente mais acredita e confia acabam ficando porque a gente passa essa confiança para ele. Então hoje, por exemplo, na minha equipe eu tenho dois guris, né, de 20 anos. Então, 2 guris de 20 anos. 2 guris de 20 anos. Então, assim, eles estão começando exatamente como eu comecei. E hoje eu vejo eles passando as mesmas dificuldades que eu passei lá no início. Só que hoje eu digo, cara, olha como é que eu tô hoje. Tu também pode chegar. Só que, cara, tu tem que aguentar. Tem que continuar fazendo o que tem que ser feito, prospectando imóvel, visitando com teus clientes, atendendo bem teus clientes, até tu começar a vender com mais recorrência. Mas
até um certo momento, tu tem que aguentar no osso, como a gente fala, assim, né? Tem que comprar briga, às vezes até com a família, para continuar na profissão, acreditar no negócio e fazer aquilo ali dar certo. Assim como qualquer empreendimento, né? A gente fala, por exemplo, um imóvel ou uma empresa. Primeiro tu investe, depois ele vai dar frutos, né? Uma empresa aí, Exato. mais de 1 ano e meio, 2 anos, né? Para as empresas começarem a dar lucro, estudo que diz, algo assim nesse sentido. Imagina. Imagina empreender na sua própria carreira também é isso, né? É tu Exatamente. começar ali, primeiro investindo para depois colher os frutos, até porque a profissão do corretor também é isso. Tu vai fazendo e aprendendo. Então, Sim. tipo, até tu pegar O jeito, tu jeito vai ali. errar, a gente fala, a gente vai errar muito, tu vai pra rua, tu vai conversar com as pessoas, não vai dar certo, tu vai tomar um monte de não, mas tudo isso vai te moldando, cada vez te tornando um profissional melhor, entendendo que se eu fizer essa pergunta, ele vai me dizer não, já de cara, mas se eu for por esse caminho aqui, ele vai me dar ouvido, ele vai deixar eu falar, ele vai me dar algum valor. E como é que tu aprende isso? Dentro da imobiliária, com os ensinamentos, mas cara, fazendo. Tu tem Fazendo. alguma experiência que tu olhando hoje pra trás e falou assim, essa venda aqui eu perdi porque eu não tava pronta? Teve. Olha, de cabeça eu não lembro de uma específica, mas com certeza eu perdi várias vendas. Com certeza Tipo absoluta. assim, um cliente teu que queria comprar e não comprou contigo, comprou com outro corretor. Sim, teve. Até agora lembrei de uma situação. Eu tava vendendo uma casa lá no Ecoville, num condomínio. Proposta feita, proposta aceita. Cliente louco pela casa, o proprietário querendo vender. E eu tomei uma rasteira de um corretor mais experiente que com outro cliente vendeu a casa. Trouxe uma negociação melhor. Então, eu vejo que talvez hoje eu não teria perdido essa negociação, porque de alguma forma eu teria amarrado melhor o negócio antes, teria já daqui a pouco pegado alguma assinatura, assinado uma proposta com ele, com o proprietário, cara, firmar o negócio. Cara, tá fechado então, vou fazer o contrato, tá resolvido, para ele não escutar mais nenhuma proposta. Sim. Eu não deixei aberto, ele escutou a proposta, era melhor que a minha, eu perdi o negócio. E depois eu não vendi pro cliente. Então, assim, era um valor alto. Na época, então, pra mim, assim, eu tava uma comissãozinha. Boa, bem boa, assim, e eu tava precisando. Mas, aprendizado. E é o que eu digo pros corretores. Tu vai perder negócio. Não adianta. Vai ficar chateado? Vai. Mas vai pro próximo, porque é natural. O cara que mais vendeu na empresa foi o que mais perdeu negócio. Também. Então, faz parte da corretagem. Tem um percentual de perda para o ganho? Não tem esse percentual exato, assim, mas... Mas é que provavelmente o que mais vendeu é o que mais perdeu, porque foi o que mais tentou. Exato, foi o que mais trabalhou, o que mais O produziu. que mais trabalhou. Não, mas é que às vezes, claro, vamos lá, no mundo ideal é tu fazer, quanto mais proposta tu fizer, mais assertivo na proposta, né? Sim. Mas digamos assim, cada 10 propostas fecha uma. Então, tipo, de fechar 10 tem que fazer 100. Então, tu levou 90 nãos pra levar 10 sims. Enquanto o cara que fez só 10 propostas só levou 9 nãos. Mas também só levou um sim. Sim. Então, é isso aí, tem que tá em movimento. Não, mas é que o que eu quero dizer com isso, né? É a proposta. A proposta para compra ou para venda tem que ser matadora, né? Então, se o corretor ele encontrou o imóvel do cliente, encontrou quem quer comprar, quem quer vender, né? Tá atendendo. Cara, na hora de montar a proposta, tu não pode perder o negócio. Sim. Porque eu acho que o mais difícil da corretagem é tu encontrar o imóvel. Com certeza. Por mais que as pessoas acreditem assim e vejam, não, tem muito imóvel. Olhei aquele ali, mas eu vou olhar outros. Meu irmão, tu não vai encontrar igual. Tu encontrou o imóvel, é esse, faz a proposta. Isso que eu não sou corretor e eu sei do mercado. Tu faz a proposta porque não vai ter na mesma posição solar, não vai ter no mesmo número de quartos com a janela voltada, não vai ter, a arquitetura vai ser diferente, a cozinha vai ser menor, a sacada vai ser maior. Exatamente. Tu vai estar perdendo, tu achou um perfeito que encaixou em todos os teus requisitos, faz a proposta. Tem que ser agressivo.
Tem que ser. Aí o corretor, ele tem que ser... Tem que ser incisivo. Exato. E aí vai muito daquela coisa de tu conhecer teu cliente e entender a necessidade dele. E a partir do momento que tu chega no fim da visita, cara, gostou do apartamento? Te enxerga morando aqui? Sim, sim. Então tá, qual é a tua proposta? Uhum. E a partir daí tu estrutura com ele, às vezes tu direciona, se ele faz uma proposta que tu sabe que o cara não vai aceitar, mas o que normalmente a gente faz é pegar realmente a proposta. E a partir dali a gente briga pelo cliente. Sim. Se a proposta foi Normalmente abaixo... a primeira proposta é difícil aceitar. Vem abaixo, só que assim, a gente pega a proposta, porque a partir do momento que um cliente faz a proposta, ele já tá comprando imóvel na cabeça dele. Sim. Ele já tá imaginando o projeto, ele já tá imaginando ele morando lá dentro. Então, cara, depois eu vou precisar que ele suba o valor, só que daí ele já tá comprando. Ele já comprou Ele o já, na cabeça dele, ele já comprou. Ele tá só negociando o valor. Uhum. Mas o imóvel ele já escolheu, ele não tá pensando em ver outras opções mais. Mas vai da leitura do corretor de entender que é esse o imóvel. Encontrei o imóvel para ti, cara, então é agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora, vamos fazer a proposta. E o corretor, ele não pode perder o time. Ali, ele tem que acelerar. Até encontrar... Olha eu como gestor de venda. Treinamento. Mas tu tá certo, é isso aí cara, mesmo. eu já passei por algumas situações, É isso aí mesmo. né? Do cliente... muitos corretores chegam para nós. O cliente quer comprar um apartamento e quer reformar. E aí ele encontra o imóvel, ele, enfim, já me chamou para eu ver quanto que vai custar a obra. Ele nem comprou o imóvel ainda, mas ele já tá conversando comigo. Quanto é que vai ser? Eu vou trocar o piso, eu vou abrir a parede, aí tem isso aqui. Aí pela parceria com os corretores, a gente faz esse estudo de viabilidade para reforma. E aí o cliente, é esse apartamento, é esse aqui, vou gastar mais ou menos isso aqui na obra, porque às vezes é um impeditivo, né? Sim. E o cliente não faz a proposta. E aí o corretor, quando ele vai fazer a proposta, vou conversar com fulano, vou conversar com fulano. Uma semana, 2 semanas depois, que às vezes passa o tempo, ele vai fazer a proposta, teu apartamento já foi. Vendido. E não fica muito tempo. Apartamento bom não fica no mercado. Apartamento bom com preço certo não fica no mercado. Não fica no mercado. É rápido, vai rápido, porque muitas pessoas querem se mudar. E a gente trabalha com imóvel residencial, cliente final, pouco investidor a gente acaba trabalhando lá, porque o nosso foco é mesmo o residencial, o imóvel pro cliente final, o morador mesmo do imóvel. Então a gente percebe assim, as pessoas elas querem, a pandemia trouxe muito isso pra gente. As pessoas do dia pra noite tiveram que voltar a ficar 100% dentro da sua casa. E elas começaram a ver os defeitos. E a partir dali, olha só, preciso ter uma área externa, não tem como eu ficar aqui. Às vezes Garden, cobertura. Exato, cobertura que antes era um elefante branco, ninguém queria comprar, virou a cerejinha do bolo do prédio, assim, a pessoa quer morar na cobertura, porque tu vai ter privacidade, tu vai ter área externa, tu vai ter espaço de convivência e tu vai aproveitar mais tua casa. Eu tenho muita curiosidade de morar numa cobertura. Deve ser bom. Eu não sei. O Garden já tem um pé atrás, porque tu vai ter os vizinhos ali olhando. Né? Tem esse preconceito com muitos clientes. Tem cliente que só quer cobertura porque justamente o Garden não tem privacidade. Mas tem gente que não se importa. Tem gente que não Muita se importa. gente. É que eu prefiro uma arezinha de churrasqueira, né? Daí tem que ser na cobertura. Cobertura normalmente tem uma coisa mais legal. Daí faz uma arezinha tri. Mas na pandemia, cobertura, nossa, o que mais aparecia pra nós, assim, pra orçamento, pra reformar, cobertura. Mas olha o que tinha de cliente. Aí o cliente ia lá, fazia visita, e aí eu, todo disposto. Tu quer fazer isso? Legal. Sim, orçamento. Mas o orçamento, mais ou menos, quanto custa? Tava, né? O orçamento quanto é que custava. Não fazia a proposta. Acontecia, perdia a venda. O corretor que vendeu, não conhecia. Aí eu eu tinha orçado toda a obra, ela tava com custinho bonitinho. Perdia o negócio por culpa do corretor. E daí a importância de ter alguém te auxiliando ali no início da tua carreira, né? Porque daí tu não vai perder o time, ou pelo menos tu vai observar outra pessoa fazendo e tu vai entender qual é o melhor momento de fazer isso, né? Sim. Porque se tu tá ali sozinho, começou ali independente, né? Isso do corretor, como é que tu vai saber as técnicas de venda?
como abordar o cliente, Precisa como do suporte. levar pros finalmente, como levar Sim. pro fechamento, que é de qualquer negócio. O mistério é qual vai ser a hora que tu vai levar pra Saber o momento certo de tu Exatamente. puxar a proposta, de tu fechar a fechar negociação, o de tu negócio. abraçar o cliente, Isso. amarrar o negócio e fazer acontecer. Então, justamente, é treinando, é estudando, e se tu tiver num lugar que te possibilite isso, como é a Ducati, então quem quiser ser corretor, tem vagas, temos vagas, temos vagas. Pode dar o e-mail aí do RH da Ducati que Isso a gente aí. anuncia pra vocês lá. Boa, show de bola. Mas é justamente assim, ó, tu tem a estrutura lá dentro que te ensina, que te permite aprender mesmo a profissão até tu começar a ter resultado. Enquanto tu não tiver aprendido ainda, tu tem um gestor de vendas que está indo junto contigo, tu tem um diretor de vendas que ele está dentro da imobiliária, ele está te ajudando, ele ajuda a fechar o negócio, ele cuida dessa parte comercial e cuida do corretor também. Uhum. Então, esse suporte ele é fundamental e foi fundamental para mim, por isso que hoje eu sou um corretor de imóveis ainda. Mas não faz mais atendimento ao cliente. Hoje ele já tá mais na contenção ali no back office. Na verdade, eu atendo quase todos os clientes da equipe, tá? Assim, Eu antes, tô... quando era um cliente, agora são quantos corretores São tem 7. ali? Hoje são 7 corretores na equipe, então, assim, todas as visitas, se não for no mesmo horário, eu tento estar presente. Sim. Então, eu acabo atendendo a maioria dos clientes da equipe. Então, eu faço muito mais visita do que eu fazia antes, muito mais atendimento do que eu fazia antes. Mas, lógico, cliente do corretor. Uhum. O cliente do corretor, a venda do corretor. Mas eu tô lá para auxiliar e fazer a venda acontecer. E onde tu acha que, até para os corretores que estão começando, né? Aonde tá principalmente o atendimento do corretor? É na prospecção dos imóveis para o cliente, no filtro que tu vai fazer para separar os imóveis para o cliente, é na visita, ou eu acho que é mais no fechamento, mas enfim, aonde principal o cliente vai ver o valor do corretor? A gente trabalha muito lá com a ideia da visita, tá? Então, recebeu um cliente, entrou um lead lá pelo imóvel X, o imóvel interessou pro cara. Ele gostou, é mais ou menos aquele que ele tá buscando, visita. Por quê? Pessoalmente, tu tem isso aqui. Tu tem o olho no olho, tu tá vendo a reação dele enquanto tá vendo o imóvel, tu tá conhecendo ele, e a partir dali, por mais que não seja o imóvel certo, Uhum. tu já aprendeu muito mais do que tu conseguiria aprender pelo WhatsApp daquele cliente. E aí uma segunda visita, se o corretor, né, tiver essa leitura, vai ser muito melhor e pode ser que a segunda visita já feche negócio. Então, a visita o que a gente fala lá é o palco do corretor. É lá que o corretor ele tem que dar o show dele. Ele tem que saber tudo sobre imóvel, ele tem que conhecer o cliente dele, tem que ser um cara boa praça, que sabe se relacionar, que conversa bem. E principalmente um cara que tem essa leitura de entender o que o cliente quer, se o cliente não gostou. Um bom Às ouvinte. vezes tu olha pra cara do cliente, ele olhando o imóvel, tu vê que ele não gostou. Não adianta chegar lá embaixo e perguntar o que tu achou. Eu já chego lá embaixo e digo, cara, eu vi que tu não gostou, né? Deixa eu Sim. entender o que não te agradou, foi a decoração, faltou alguma coisa. Às vezes ele explica ali na hora, eu já tenho uma opção pronta pra ele. Uhum. E eu levo na hora. Na hora. Na hora, dali eu já levo pra outra visita. Ligo pro proprietário, cara, tá em casa. Uhum. Tô levando o cliente aí então agora porque eu tô com ele aqui. É isso aí. Mas tu falou um negócio que me remeteu ao seguinte: o cliente ele escolheu o imóvel, ele foi para fazer a visita e ele vai e não é o que ele viu no site. Acontece. Mas e por que isso? Cara, a gente às vezes vê uns imóveis que as pessoas tiram umas fotos assim que tu não consegue entender o que é o imóvel. É na região que tu tá procurando. Tá, ele é na região, eu conheço o prédio mais ou menos e quero ver o imóvel. Mas tu não tem a percepção do que é o imóvel. Às vezes tem imobiliárias que acho que não. Um pouco ligando para as fotos, né? E às vezes as fotos ela já vende boa parte do imóvel. Com certeza. É aquela coisa que eu falei. A maior parte da jornada do cliente está na internet. Então, se tu não tiver um bom material de imagem para mostrar pro teu cliente,
Ele não vai ver valor em ti. Ele vai ver valor na outra imobiliária que tem as fotos lindas, que tem um vídeo bonito do imóvel, que ela consegue olhar o imóvel e basicamente fez a visita já virtualmente no imóvel. E aí tu consegue levar o cliente para a visita pronto para comprar. Porque ele já sabe como é que é o imóvel. Ele só quer ir lá ver se realmente está daquele jeito. Se não tem algum defeito, alguma coisa que possa prejudicar. Viver o prédio ali. Conhecer, ter a sensação dentro do imóvel. Ver se se sente bem. Então, óbvio, a imagem na internet para a imobiliária ela é essencial. Ela é essencial. Hoje, os clientes de vocês vêm mais do online ou vocês fazem prospecção por ligação? Quase, vamos dizer assim, ó, mais de 95% online. Acontece pelo nome Ducati, o pessoal vir até a Ducati e querer procurar imóvel com a Ducati, Sim. mas principalmente do anúncio, da internet e do online mesmo. Então, a gente acaba investindo bastante nisso e... Sim, vocês já começaram dentro da internet, né? No mundo 3 anos atrás, digital. o Murilo já conhece, ele já é o corretor, já é dentro do Tipo, digital. presente nos portais, quando tu entra nos portais, tu identifica lá o que é Ducati. Algumas, né? Sim. Algumas imobiliárias já identificam ali o padrão de imagem, de apresentação, Sim. já tem Já passa uma credibilidade, padrão né? Ducati, assim, de corretor. Então, a gente cuida disso também, investimento. Então, a gente trabalha de terno, né? Eu vim direto do trabalho, eu trabalho assim. E os corretores também trabalham assim, os diretores também trabalham assim. Porque a gente entende que o alto padrão, ele vai querer ser atendido da melhor forma e que a vestimenta, ela é importante. Imagina tu chegar para atender um advogado, o cara tá lá na beca, né? De terno, gravata, ali todo ajeitadinho, sapatinho lustrado. O corretor chega lá de calça jeans rasgada, uma camisa Preta básica. preta básica, Meu estilo. um Seu tênis, engenheiro. um tênis. Cara, não vai conectar com um advogado. Sim. Não. Então, a gente sempre erra um pouquinho para mais. Se for para estar... se o cliente vier de chinelo, ok. Se tu conheceu ele veio de chinelo na primeira visita, tu viu que ele é tranquilo assim, é mais despojado, cara, daqui a pouco na segunda visita tu pode colocar a camisa para fora, tu pode botar daqui a pouco uma camisa polo bonita, mas sempre bem vestido, assim, dentro do teu padrão de vestimento, assim, mas sempre para gerar uma imagem de credibilidade, de profissionalismo pro... É o corretor que é o eu, empresa, investindo no bem dele. No bem dele. Exato, Que é ele que é mesmo. o próprio corretor. Então, não precisa ser uma camisa de marca, tu chegar lá com a camisa da marca X, da marca Y, com um logo desse tamanho aqui para Aquele- mostrar que é O da... jacarezinho, aquele que morde, né? Não precisa, mas é justamente tu ter uma camisa social que tu tá bem passada, bem ajustada no teu corpo, um terno bonito. Então, não precisa necessariamente ser um terno mais caro da loja. Sim, Um são terno. investimentos que tu vai fazendo na tua empresa, Na né? tua Exato. empresa. Que precisam Como ser empresas feitos. fazem reformas para melhor atender os clientes, Sim, o teu quem o faz atendimento do corretor ao é cliente, pegar o carro, ir até os imóveis, levar o cliente para visitar. Então, é essa experiência que tu vai dar pro cliente. Como é que tu vai dar essa experiência pro cliente, né? De qualquer jeito. imagina Exato. pegar o cliente com o carro todo sujo, batido. Imagina isso, tem grande chance de acontecer se o corretor não tá preparado. Uhum. Então, cara, tem uma visita, vai lá na box 18, lava teu carro, Já aproveita e já faz a barba. corta já o faz cabelo. a barba e já chega pronto pra visita, né? Faz a Então, venda. e tu chega num carro cheiroso, tu chega num carro... Não precisa também ser a mesma coisa, não precisa ser o melhor carro do mundo. Uhum. A partir do momento que tu tiver condições de ir melhorando, melhora, porque é um investimento pra tua imagem. Agora, não tem ainda, cara, vai com o teu carrinho. Eu comecei com o carro da minha mãe. Na verdade, eu comecei sem carro. Comecei indo de ônibus todos os dias pra imobiliária, fazia visita com o carro dos outros, com o carro do gerente. Ah, sim, tem Então- essa mãe, o corretor que vendeu os terrenos pra nós lá, pegava o carro emprestado, ele tava com caminhoneta, O tava importante é a experiência do cliente, né? Não, o cliente não precisa saber. Isso. Cara, a gente sabia porque tinha Mas relação. comecei sem estrutura, né? Sem condições de ter um carro bom. E aos pouquinhos tu vai vendendo, tu vai conseguindo. Aí depois comecei a fazer visitas com o carro da minha mãe.
que era um Cliozinho, imagina. Cliozinho parece que ele tem um vitiligo no teto, assim, ele tá manchado. Mas era o carro que eu tinha para usar, então eu precisava ir até a visita, é isso. E vendi com o Cliozinho. Não, É isso aí. Vendi com o Cliozinho. A vestimenta, o carro, ele não vai te garantir a venda e tu tá sem carro, tá com também não vai te impedir de vender. Sim, exatamente. Mas Exatamente. auxilia. Auxilia porque tu demonstra um cuidado contigo que vai refletir. E com o teu trabalho, com o teu cliente, né? Tipo, o cara tá, que nem a gente diz, né? Sou corretora há 10 anos. Pô, é uma profissão que te dá ganhos maiores que as outras se tu fizer o trabalho bem feito, certinho. Tem um potencial né? de... Que nem tu ali, 3 anos, quantos tu já conquistou nesses 3 anos? Daí o cara vai lá, tem 10 anos de trabalho, não conquistou nada. Não vai dizer que tu nunca vendeu, tá sobrevivendo até hoje como, né? Então, tipo, não passa credibilidade pro cliente. Então, saber que a pessoa tá investindo nela, tá investindo no trabalho dela, que ela se importa com isso também, o cliente percebe. Exato, e as pessoas, elas gostam de fazer negócio com pessoas bem-sucedidas. Pessoas que tu olha pra pessoa, pô, esse cara tem sucesso na profissão dele. Sim. Esse cara, ele tá dando certo na profissão dele. Mas eu fiquei Deve com a tá dúvida dando certo ali. porque é bom. Então, eu vou fazer negócio com ele. Sim. Fiquei com a dúvida ali da questão dos anúncios. Né? Eu vejo patrocinados teus do teu Instagram. Sim. Né? E a Ducati, eu lembro que eu conversei com a Carol, ela priorizava que o corretor tivesse as redes sociais dele para que, assim também, né, um parênteses, o corretor, ele tem que se autodenominar, sou o corretor. Exato, tem né? que espalhar para Deus e o mundo que tu é o corretor de imóveis. Tu vende a tua imagem e as pessoas têm que saber. E aí, esses anúncios que tu faz, até um agora que eu recebi é do Melnick Vendei. Sim. Que vai ter aí, tá bombando. Tá bombando. Né? Cheio de oportunidades. Isso aí. Quem quiser, entre em contato comigo. Quem quiser comprar um Melnick quem quiser comprar um Melnick no Melnick e Vendei, trava-línguas. Isso. O link tá aqui embaixo na descrição. Procura eu, exatamente. Agora que eu quero, mas não tô podendo. Me perdi agora. Vou procurar o Murilo. Não, tava falando dos vídeos, do patrocinado. Tem muito pelo Google, o pessoal chega pelo Google ou o Instagram. Como é que é essa relação da venda a partir do tráfego para o corretor? É muito Google, chega o lead por ali, vocês têm um sistema de captação, fazem uma nutrição para o cliente que já chega, que é um lead já de vocês e vocês anunciam para eles. Sim. Tu tá por dentro da estratégia? A gente, basicamente, o maior investimento ele é nas redes sociais mesmo. Entra cliente pelo Google, a gente tem os nossos anúncios no Google para a gente ter o nosso site como um dos primeiros lá e os clientes entrarem no nosso site, na nossa página, mas principalmente é o Instagram. O Instagram, Facebook, os anúncios mesmo de Facebook Ads para gerar esse lead. E o próprio corretor, tu comentou que já viu patrocinados meus. Uhum. Isso é porque tanto a empresa quanto todo mundo que está lá incentiva o corretor ele fazer a sua própria imagem. Então, ter um perfil do Instagram bacana, que ele mostra que ele é corretor, que ele posta um imóvel bonito lá. O cliente que ele entra num patrocinado teu, provavelmente ele vai no teu perfil, vai olhar quem é esse cara, quem é o Murilo, por que eu vou comprar dele? Uhum. Porque esse imóvel eu gostei. Se eu não criar conexão com ele não entrar lá e não gostar do meu perfil, ele vai fazer que nem a Pamela fez, vai ligar pro corretor que já atendeu bem ele, mandar um print da minha publicação e dizer, cara, tu tem esse apartamento? Então, a imagem do corretor na internet ela é importantíssima, porque o cliente está na internet. E se entra no teu perfil, é um perfil jogado com 2 publicações que tu não gera um conteúdo interessante para o cliente interessado no mercado imobiliário, não vai vender. Vai vender só dos leads que a imobiliária te passar. Sim. Mas tu não vai gerar do teu. Mas por questões de estratégia. Então, hoje o cliente do tráfego, ele não procura o imóvel ou vocês mostram para ele? Tipo, isso aqui é imóvel? Normalmente o imóvel chega até ele.
O imóvel... Ele vem, pá, esse imóvel aqui Caiu eu um quero. imóvel na frente ali no feed dele, patrocinado, que chamou a atenção dele. Uhum. E aí ele faz um cadastro, deixa o contato pra gente fazer contato com ele. E a partir dali, se não for aquele imóvel, a gente faz toda a consultoria, encontra outra opção, entende e resolve. Sim, por isso que eu também, quando eu perguntei ali se tem a questão do filtro do imóvel ou é na visita. Porque hoje o que eu vejo muito do mercado imobiliário e os corretores, eu como um possível interessado, eu vou ser impactado no Instagram do corretor ou da imobiliária, enfim, depende de cada estratégia de cada empresa, do imóvel, Sim. né? Então, vai O ter que o vai chamar a tua vídeo, atenção é o imóvel. é o imóvel. Pô, esse imóvel aqui é um imóvel que me atenderia. Quero saber onde fica, ou enfim, já teve, o corretor conseguiu passar as Uhum. informações, que às vezes Tem anúncio faz- que tem gente que faz anúncio e não bota nem o valor do imóvel, né? É uma que coisa que eu falo. Meus anúncios todos têm valor, o da imobiliária também. O máximo de informação para qualificar o cliente. O cliente, Sim. ele, cara, ele não vai ver naquela publicação, ele vai no portal para achar essa informação e não vai nem te chamar. Uhum. Então, muitos clientes reclamam se tu não bota valor. Dizem, cara, qual o valor? Pelo amor de Deus, Sim, não é é segredo. segredo o valor? Não é segredo o valor. O valor ele tá numa das premissas básicas, né, da De compra do qualquer imóvel. anúncio, de qualquer produto, de qualquer serviço, não, mas produto, sim. Tá, mas o valor, ele é premissa básica da compra do imóvel? Ou às vezes Nem sempre. independe do valor? Nem sempre, vai muito da condição do cliente. Mas tem clientes que, por exemplo, começam buscando um imóvel de 800 mil e compram de menos. Isso Mas aí também- é raro. Mas também acontece, o cara tá procurando um imóvel de 1 milhão, só que ele entendeu, a partir de um certo momento, e com a ajuda do corretor, que o que ele quer mesmo, que vai satisfazer a necessidade e o desejo dele, é um de 2,5 milhões. Então, assim, tem cliente que tem essa condição de dar esse Uhum. salto. Ele só não queria mesmo investir esse valor. Sim. Só que ele entendeu que, cara, vale isso. O que eu Uhum. quero vale isso. Então eu vou ter que investir isso. Então é muito do corretor mesmo ter essa leitura e saber conversar com o cliente e dizer, Exato. cara, olha só, o que tu tá querendo nessa região vale X. Exato. Tá disposto? Tô. Se for do jeito que eu quero, eu analiso. A gente faz uma proposta. Exato, Dá um vai. carro, Exatamente. vende a filho, cachorro, bota tudo no negócio. Não, porque às vezes assim, as pessoas, elas, assim como todo bem de consumo, o pãozinho, a comida, a bebida, os imóveis também subiram os valores, Muito. né? Então, às vezes, pá, eu comprei o meu apartamento por X, eu vou fazer o upgrade, vou botar mais um pouco. Não, mas hoje os valores estão muito, até também o teu imóvel pode ter valorizado, ou não valorizou tanto quanto o que tu precisa, o que tu quer, né, para fazer o upgrade. Cara, o que tu antes não era sabe, 1 né? milhão, hoje é 2. Tu precisa levar no especialista, porque às vezes, tu quer dar o teu imóvel no negócio, mas tu pagou um X nele há 5 anos atrás, hoje ele tá valendo muito mais, vai valer muito mais na hora de estudar ele como... E a maravilha é sempre assim, o meu imóvel Vale vale muito. muito Muito. e o teu vale pouco. Exatamente. Nossa, A gente isso recebe que muita fica proposta louco assim. com Uma corretor. coisa também que acontece sempre, que aqui no Brasil que é diferente de outros mercados imobiliários, que a gente vê aqueles programas Discover Home and Health lá, eu adoro. Uhum. Irmãos à Obra, os caras reformam o apartamento. Ai, comprei por 200 mil, reformei, vale 800. E aqui não tem muito isso, né? De tu reformar, investir uma grana, muitas vezes tu não consegue o retorno do teu investimento mobiliando, decorando, né? Então, Não, eu acho que consegue. não... Existe oportunidades que tu Assim, mas consegue. Isso, mas não tanto Não como tanto. a gente vê nesses programas, não né? nesse nível, assim, de tu Isso. valorizar o imóvel em 300%, Isso, como nesse caso. tu vai colocar assim, ó, não- vai cobrar o valor, tu vai colocar o valor que tu investiu ali. Mas daí sabe o que que é? É que daí é um pouco de não assessoria desse tipo do entendimento do mercado imobiliário. Porque muitas vezes o que vai influenciar na valorização do bem é a localização. Então, às vezes, não adianta tu fazer um super upgrade dentro do teu imóvel, porque ele está dentro daquela localização e aquela localização ela não permite que tu compre ou venda um Maior. apartamento valor muito X. maior.
né? Sim. Eu tive um cliente, cliente não, foi um orçamento que entrou para nós de uma casa no Planalto, um condomínio que estava saindo. E, bom, o condomínio, ele tinha um padrão de casas, né? Então, assim, também... Casas iguais. Casas iguais. Então, também é isso, né? Às vezes tu tá comprando um lote para construir e vender, tu tem que acertar o produto que aquela região vai ser desenvolvida, né? Exatamente. Ou tu dita o como vai ser, ou já vem da proposta do condomínio. E não adianta tu querer fazer algo muito além. Esse cliente, ele queria fazer uma casa ali no bairro ali que já estava meio saturado e o condomínio não tinha estrutura de uma casa gigante com acabamentos tipo Altíssimo padrão. classe A mais. E eu vi ali que não ia virar. E tudo que ele ia colocar lá, Ele ia perder depois ele não ia vender. Se é próprio, se é pra ti, pra tua casa dos sonhos, tu faz. Sim, Agora, pra tu ficar o resto da tua vida lá. pra ficar o resto da tua vida lá e assim, não tô com interesse em venda, tenho dinheiro, é a região onde eu quero morar, eu quero fazer a casa que eu bem Dos meus entender. sonhos. Ok, vai ser difícil pra tu vender, mas também tu fez pra te morar e não pra tu vender. Agora, o cara que quer vender e aí ele exagerar no produto, exagerar no acabamento, não é o mercado que vai. Não é tu que vai precificar a tua casa, é o mercado. Exatamente. Não adianta tu falar assim, eu quero vender por tanto, mas a região não permite, o condomínio não permite. Então até pode ser que valorize, mas é importante tu consultar alguém do mercado, um corretor. Que vai E o corretor tem que estar Isso. preparado também identificar. para mostrar para o cliente que não vale aquilo que ele está pedindo. Uhum. Às vezes, fazendo perguntas, tu não precisa nem falar. Cara, como é que estão as visitas do teu imóvel? A Ducati não tem levado muito. As outras imobiliárias estão levando? Não, faz 3 semanas que eu não recebo nenhuma visita. Uhum. Cara, tem 2 motivos para isso poder estar acontecendo. Ou o teu imóvel ele tem um defeito muito grande, que as pessoas não querem ver e não querem comprar teu imóvel. Normalmente não é o caso. Não. Ou o teu imóvel está acima do valor. Não, ou normalmente é, né? Um banheiro com azulejo amarelo, com azulejo sim. azul. Eu quero botar meu apartamento pra alugar e não tá alugando. Cara, também tu tem um vaso marrom, pô. Tem gente que tá colocando vaso marrom em casa nova. Tá, não, tudo bem, mas daí é um cliente muito específico que eu não sei. Eu juro por Deus. Eu tava aqui, a gente tava aqui e veio essa pessoa na cabeça. E eu pensei assim, quem será que foi o corretor que vendeu pra ela? Porque alguém vendeu pra ela. Alguém vendeu? A gente tem uma cliente que, enfim, muito específica. E a casa dela é muito específica. São gostos peculiares. Aquela Peculiares. coisa do tu tem que entender o cliente, porque É, não... Tem que olhar com os Não olhos julga. dele, né? Porque, ó, Exatamente. Não julga. olhos dele. A gente Gosto fala dele. dentro É. do mas não julga. Enfim, vaso marrom, azulejo com as pastilhazinhas, aquelas no Aquela meio, da assim. avó da cozinha, sabe? Sim. Que tem a pastinha com os bichinhos, com pinguim. Vai construir uma casa, vamos botar no portfólio. Vamos botar só uma fachada aqui, tá bom. Porque não dá Porque pra... as escolhas são realmente bem peculiares. Bem peculiares. Mas aí é isso, tu saber olhar com o olhar do cliente e entender que pra ele é o sonho dele, é daquele jeito, né? O mercado imobiliário, ele é seguro, ele dá retorno, né? Mas tu não pode cometer loucuras. Ele tem uma precificação que é diferente do mercado de bolsa de valores, que às vezes uma manobra no balanço faz com que a empresa tenha lucros maiores do que realmente está tendo, né? Que é o caso ali das Americanas que aconteceu. No mercado imobiliário não tem isso, né? O que precifica, ele é o mercado. Então, tem muito corretor que chega para nós lá, tô com terreno e quero fazer aqui um empreendimento. E vou vender o condomínio... As unidades. Vou vender as unidades aqui a 15 mil reais o metro quadrado. Quer se comparar com Melnick. E, cara, a Melnick tem da infraestrutura, gasta com muita... com lazer, com as adjacências do... Com um projeto diferente. projeto arrojado. E aí o cara quer vender ao mesmo preço da Melnick, sem infra, sem a fachada com textura e pintura, com as esquadrias de padrão ok, né? Então,
o que valoriza muito é o que tu vai investir realmente. Mas, claro, não pode ser nem tanto ao sol nem tanto à terra. Tem Sim. que acertar o produto. Tem que ter essa inteligência. Tem que ter essa inteligência, essa leitura e saber aconselhar o cliente na hora de fazer a compra, né? Porque se tu fizer uma venda, fizer o teu cliente fazer uma compra ruim, é aquilo que eu falei, é uma venda só. E não é. Quem enxerga a profissão como uma carreira, como um longo prazo, quanto melhor tu atender os teus clientes, mais vezes ele vai comprar de ti. Ele comprou o primeiro apartamento dele contigo. Cara, daqui 2, 3 anos pode ser que a empresa que ele abriu deu certo, ele quer um imóvel novo. E aí ele vai lembrar de quem? Do cara que atendeu bem. Então, fazer um bom negócio, ele também é marketing para o corretor. Sim. Fazer um mau negócio, ele é um marketing negativo. Então, o corretor ele tem que também saber aconselhar o cliente, dizer assim, cara, ó, tu tá comprando isso aqui para tu morar. Depois, Sim. talvez tu não venda. Uhum. Talvez seja difícil de tu vender. Agora, e também é trabalho do corretor mostrar pro cara que assim, cara, essa compra que tu tá fazendo, bota as mãos pro céu, porque tu não vai fazer de novo. Uhum. Vai ser a melhor compra da tua vida, eu te garanto. E a galera, Porque tu tem conhece. vezes que o cara não acredita. Não acredita, daí um ano depois tu manda o link do Do vizinho de do baixo. vizinho de baixo por o dobro do valor. Uhum. Pode acontecer. Acontece. Desenvolveu a região, assim, surgiu um shopping na região. Uhum. O preço vai lá em cima, sobe. Então, o corretor ele também tem que ser... dizer se é um mau negócio, mas se for um bom negócio, tu tem que forçar. Uhum. É o que o cliente... Tu entendeu? É o que o cliente quer. Atende ele. E é um baita negócio. Cara, força a mão. Agressividade, no bom sentido, assim. Uhum. Cara, vai pra cima do cliente, conversa com ele, mostra que é um bom negócio, insiste, persiste e Às depois ele vezes vai te agradecer, vai te é. indicar, ele vai comprar de novo de ti. É um esforço que ele tem que fazer ali naquele momento para dar uma entrada maior, mas depois o imóvel vai valorizar. Claro, o imóvel só vai valorizar e só vai ser rentável para ti quando tu vender. Sim. Mas é um imobilizado teu que tá valorizando, né? Então, também tem que entender isso aí. Tu só vai botar o dinheiro no bolso, a rentabilidade, depois que vender, mas às vezes tu não quer vender, tu quer Mas morar é pra ali. morar, É. não tem. E uma coisa que desvaloriza muito o imóvel é o condomínio. O Acontece. condomínio que não tem reforma, que não tem manutenção, que não tem cuidado. Acho que a gente conversou com o Wagner sobre isso, né? O Wagner da Sindapa. O condomínio, às vezes, ele não tem o cuidado, não tem uma segurança, cara, ele desvaloriza. O Exatamente. corretor vai lá mostrar. O apartamento baita pode ser um brinco, assim, é lindo, mas o prédio caindo aos pedaços. Aham. Não vende. Não vende. Muito Tu- difícil. Tudo envolve, tudo influencia na venda do teu patrimônio. Teve uma venda que eu fiz que eu só vendi porque o prédio estava sendo reformado. Ah. É um prédio um pouco mais antigo, Uhum. bem localizado, tinha tudo que o cliente queria, só que o prédio estava feio. Só que ele viu que estava começando uma reforma e eu passei a informação para ele, cara, tá começando agora, vai demorar tanto tempo e vai ficar novo o prédio, vai ficar moderno, vai ficar bonito. Ele fez a compra por causa daquilo. Às vezes o teu imóvel tá valendo X. Quando o prédio faz a reforma, ele aumenta o valor e aquele valor que tu pagou na obra da fachada, ele se paga na venda. Ah, sim, total. Se paga na venda. E tem muito morador que é reticente a fazer uma reforma por justamente não ver o valor. Ah, eu prefiro investir dentro da minha casa do que no condomínio. Mas no Mas fim tu uma tá co- valorizando teu patrimônio, né? Exatamente. Tu igual tá valorizando. É tudo junto, né? Tá tudo junto. Sim, eu tenho um carro, eu posso riscar toda a lataria, mas se o painel estiver limpo, eu tô com um carro bom. Bom exemplo. Bom exemplo, né? Eu sou bom de. Então tá, então com Bom esse exemplo maravilhoso. Chama? Tá, não. A gente Eu adoro acabou falar o de nosso mercado. episódio. meu Passou Deus, rápido, tá passou, foi. passa rápido. Foi, ó. Então tá, muito obrigada, Murilo, pela presença, Eu que agradeço. por aceitar nosso convite. Aquela câmera tá ali, ó, disponível pra te mandar uma mensagem pra quem te segue, pra quem acompanha o teu trabalho. Pra quem quer Comprar um contigo imóvel. no Melnick e vender, aí que É. agora tá. Ah, sim. Tá. Só uma pergunta. Por que todo mundo tá mobilizado pro Melnick e vender? Porque tem muito bom negócio lá. É? É por isso. Porque realmente são descontos que são imperdíveis. Assim, se o produto atende o cliente, vale muito a pena fazer a compra no Melnick Day.
Entendi. E é por isso que as imobiliárias E- dão tanta atenção, assim, para Sim. encontrar o cliente certo pro produto e mostrar, cara, é nesse momento. E aí tu tem muito gatilho de urgência para usar, gatilho de escassez, porque, cara, são 3 unidades que tem só nesse empreendimento. Tem que fazer uma proposta boa para comprar o imóvel. Quando é que vai ser mesmo? Dia 25 de março. Tá, dia 25 de março. Mas é só no dia 25 que vai ter Só no as dia compras? Só no dia 25. A gente faz conhece os empreendimentos, leva o cliente, reúne documentação se ele gostou, monta a proposta, assinatura no dia. Então eles represam todos os negócios para assinar no dia. Mas agora vocês ali no teu Instagram ali, tu tá mostrando para os clientes quais são os imóveis que estão... Eu tenho mostrado algumas coisas sobre o Melnick Day, as visitas que eu faço, eu tento pelo menos botar no Stories, fazer um material que as pessoas que me acompanham possam ver e falar com os clientes, né? Falar com a tua carteira de clientes. Cara, tá sabendo que vai ter? Te interessa em daqui a pouco fazer um investimento, fazer uma troca, colocar o teu imóvel no negócio? O corretor ele tem que buscar a solução. Daqui a pouco ele tá empenhado com o imóvel lá, não consegue vender há um tempo. Cara, de repente vamos tentar colocar no negócio. Daqui a pouco tu faz um bom negócio, troca para um apartamento melhor que tu já tá querendo. O que tu acha? E às vezes sai negócio assim. Não sei, eu posso... Às vezes sai negócio. Olhou no olho e falei, não, o dia que eu assino. Então convida a galera pra te seguir ali. Então, Murilo, convida a galera pra te seguir. Então me sigam, @Murilo Metzler, nas redes sociais, no Instagram. E me acompanhem lá, por gentileza. Eu tento sempre levar um conteúdo interessante sobre o mercado imobiliário, mas também sobre mim. Afinal, o Murilo ele é corretor, mas ele é uma pessoa também. Então, lá tem a minha vida, tem meus hobbies, tem minhas atividades. Então, me acompanhem. Acompanha, vale a pena. Sempre vale a pena. Muito obrigado, gente. Pessoas interessantes, é sempre bom acompanhar quem tá na correria, quem tá no corre ali, quem tá se desenvolvendo, quem tá buscando levar oportunidade para as pessoas. É sempre bom acompanhar. É isso aí. É isso que a gente tenta trazer aqui, né? Pessoas que estão sempre em movimento nas suas carreiras, porque quando a gente tá vendo essas pessoas também impulsiona a gente a fazer também, né? A estar ali lidando todo dia. Então, para você que assistiu o Qualicast de hoje, continue acompanhando a gente, siga a gente no Instagram, se inscreve aqui no canal do Sigam YouTube. o Core Digital lá. Segue o Murilo lá no Instagram, compra teu imóvel com ele. Isso aí. Toda Segue sexta-feira. o @Léo Jamono também. O Léo quer ganhar seguidores, segue @Léo Jamono. E continue nos acompanhando. Toda sexta-feira tem episódio novo aqui no canal e todos os dias tem um corte novo para te acompanhar também. Tchau e até a próxima. Tchau. Valeu.